Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos aprender os pormenores da mecânica do desfibrilador. Então, o objetivo dessa aula é aprender a identificar os aparelhos, os desfibriladores, os cardioversores monofásicos e bifásicos e entender as diferenças entre eles e qual a carga, qual os joules recomendados para cada situação, ok? Mas vem cá, antes de começarmos a falar dos aparelhos propriamente dito, tenha em mente que você deve conhecer o aparelho que você vai lidar no seu dia a dia. Por isso, você deve aprender a manusear o seu aparelho, ok? Tranquilo? Ou seja, sem estar em um atendimento de urgência ou emergência, você vai e conhece o aparelho que tem lá na sua sala de emergência, no seu hospital. Beleza? Então lembre-se, sempre conheça bem tudo que você tem disponível de equipamento e siga as recomendações dos fabricantes. Tranquilo? Mas vamos lá. Pare e pense aqui. Qual é a diferença de um desfibrilador monofásico para um desfibrilador bifásico? Você sabe? Pessoal, o próprio nome já nos remete à imaginação. Concorda? Monofásico, mono faz referência a um. Bifásico, bi faz referência a dois. Ou seja, fazem referência a quantas vezes a corrente passa pelo coração após administrada uma descarga elétrica, ok? Vamos simplificar. Imagine o posicionamento habitual das pás. Uma pá está posicionada na linha axilar embaixo da mama esquerda e a outra pá logo abaixo da clavícula direita. Uma pá tem polaridade positiva e a outra pá tem polaridade negativa. Sabemos da física que os opostos se atraem. Então, quando disparamos uma descarga, a corrente de uma pá percorre o tórax indo até a pá contralateral. Pois bem, no aparelho monofásico, as pás apenas trocam de carga e a carga que iniciou na pá esquerda vai morrer na pá direita e vice-versa. Ou seja, a corrente passou pelo tórax, passou pelo coração uma única vez. Daí o nome monofásico, entendeu? Por outro lado, gente, se estamos diante de um aparelho bifásico, sua corrente funciona como um bumerangue. Ou seja, a corrente vai, mas a corrente volta. A carga que sai da pá direita percorre o tórax e chega na pá esquerda, mas não morre, entre aspas, ali na pá esquerda. Ela volta novamente para a pá de origem. Isso funciona tanto com a pá direita quanto com a pá esquerda. E, obviamente, a corrente elétrica que passa duas vezes pelo mesmo local tem mais chance de efetividade do que a que passa uma única vez. A tendência, pessoal, é encontrarmos cada vez menos aparelhos monofásicos disponíveis no mercado. Entendeu? Pessoal, agora vamos ver quantos joules são necessários para cada situação. Pense, quando falamos em carga máxima, sempre estamos falando da carga máxima do aparelho. Existe uma diferença entre carga máxima do aparelho e a carga máxima preconizada para a primeira desfibrilação ou para a primeira cardioversão elétrica sincronizada para determinada situação. Às vezes, pessoal, essas cargas podem até coincidir, mas não é habitual. Então já tenha em mente que carga máxima do aparelho é diferente de carga máxima indicada para uma determinada situação. E se eu estou administrando choques com determinada carga, que não seja a carga máxima do aparelho, e ainda não obtive êxito no tratamento, sempre devemos aumentar a carga nos choques subsequentes, seja ele sincronizado ou não. Ok? Para iniciarmos os pormenores da desfibrilação e da cardioversão elétrica sincronizada, vamos falar alguns conceitos importantes para que vocês fiquem cientes dos detalhes de cada situação. Tenho certeza que você vai concordar comigo que muitas das vezes a gente se refere à desfibrilação e à cardioversão elétrica sincronizada como se fossem uma só ação. E essa ação chamamos de choque. Quando falamos choque, queremos passar a ideia de que uma descarga elétrica foi administrada no tórax do paciente com o intuito de tratar alguma alteração cardíaca compatível, mas erramos quando pensamos que desfibrilação e cardioversão elétrica sincronizada são ações similares. Temos que entender que os nomes são diferentes, pois tratam de ações diferentes para problemas diferentes. Apenas a ação de sincronizar, ou seja, apertar o botão SYNC, e que determina se aplicaremos ou não uma cardioversão elétrica sincronizada. Então vamos lá, vamos falar da desfibrilação. Primeiro ponto, quando administramos uma descarga elétrica no tórax do paciente, temos um objetivo comum: resetar o coração, ou seja, cessar os movimentos, mesmo que por um tempo curto, para dar chance do miocárdio retomar os batimentos cardíacos normais.
Quando nós falamos em desfibrilação, o que vem na cabeça é: estou tratando um ritmo de parada cardiorrespiratória, um ritmo de PCR desfibrilável. Logo, um ritmo de PCR que é uma fibrilação ventricular, famosa FV, ou então uma taquicardia ventricular sem pulso, a famosa TV sem pulso. Menos comumente, mas também importante, tratamos também com a desfibrilação a TV polimórfica, mesmo que nessa o paciente se encontre com pulso presente. Como o próprio nome sugere, polimórfica significa várias morfologias QRS. Então o QRS muda o tempo todo, não sendo possível que o aparelho sincronize para disparar o choque em determinado momento. Por outro lado, uma cardioversão elétrica sincronizada deve ser administrada sempre que o paciente estiver em uma taquicardia instável. Portanto, o paciente está vivo, ou seja, ele tem pulso presente. Nós não podemos confundir instabilidade com PCR. Sendo assim, não podemos desfibrilar um paciente que apresenta despolarização e repolarização ventricular, o que é, respectivamente, no ECG, as ondas QRS. Pois bem, com a sincronização, fazemos com que o choque caia na despolarização ventricular, ou seja, no complexo QRS e mais precisamente em cima da onda R, evitando assim um momento mais vulnerável que seria a onda T. Pessoal, observem essa tabela. Vejam as cargas iniciais recomendadas para cada ritmo compatível com a cardioversão elétrica sincronizada. Vamos analisá-la. Vamos começar com as taquiarritmias instáveis. Abrindo um parêntese, você deve se lembrar que toda taquiarritmia instável, com exceção da taquicardia sinusal e da taquicardia ventricular polimórfica, é igual à cardioversão elétrica sincronizada. Lembrou? Então vem cá comigo. Olha a tabela aqui e aí vocês podem ver como que fica simples. Nós vamos resumir. Sempre que você estiver diante de uma taquicardia instável, faça a cardioversão elétrica sincronizada. Aqui, pessoal, abre um parêntese que vocês têm que considerar que a taquicardia instável é a causa da instabilidade do doente. Beleza? Se no caso você estiver diante de uma fibrilação atrial instável, você vai iniciar o choque com 200 joules. Porém, se estiver diante de qualquer outra taquiarritmia instável, você pode iniciar o choque com 100 joules. Tranquilo? E para finalizar, a questão das cardioversões. Se você não estiver na carga máxima do aparelho e ainda não obteve êxito na arritmia tratada, nas cardioversões subsequentes, você sempre tem que aumentar a carga. E esse aumento pode ser de 50 em 50 joules ou de 100 em 100 joules. Olha um exemplo aqui. Se estiver tratando uma TV monomórfica instável e aplicamos o primeiro choque com 100 joules sem sucesso. O segundo choque, ou seja, a segunda cardioversão elétrica sincronizada, poderá ser feita com 150 joules ou com 200 joules e assim por diante. Beleza? Então, pessoal, agora nós vamos falar dos joules recomendados para uma desfibrilação. Acompanhe aqui comigo essa outra tabela. Em resumo, presta atenção aqui para facilitarmos a memorização. Se você estiver com um aparelho bifásico, administre a primeira desfibrilação com 200 joules e a partir da segunda desfibrilação em diante, aumente a carga em relação ao choque anterior. Por outro lado, se o aparelho for monofásico, administre o primeiro choque sempre com a carga máxima e mantenha assim até as outras desfibrilações subsequentes, se necessário for, ok? Ou seja, pessoal, independente do aparelho que estivermos à nossa disposição, da terceira desfibrilação em diante, podemos já estar na carga máxima e mantê-la a partir daí, ok? Galera, beleza? Ficou claro? Então é isso. Acompanhe esse esquema que a gente fez, acompanhe as tabelas que a gente criou para vocês, para facilitar a sua memorização. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.